Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Edna. Sou o Gilberto. Nós viemos falar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Saudamos o Padre Limeira, né? Saudamos a todos. E quando a gente vai falar de uma Nossa Senhora, de uma devoção tão especial quanto o Perpétuo Socorro, eu fui procurar alguma coisa de um santo que falasse da Mãe de Deus. E Santo Agostinho diz: tudo quando puderdes dizer em louvor a Maria Santíssima é pouco em relação ao que, por sua dignidade, ela merece, por ser a Mãe de Deus. E também São Bernardo diz, daí eu falo aqui a equipe da liturgia, todo mundo que organizou, tantas devoções foram faladas, né, durante esse mês de outubro. Todos aqueles que se empenham em divulgar as glórias da Virgem Santíssima têm o céu assegurado, de São Bernardo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela significa socorro eterno, socorro sempre, socorro de quem nunca esquece e nem abandona seus filhos. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um título conferido a Maria, Mãe de Jesus, representada em um ícone de estilo bizantino, que a gente pode ver aqui do nosso lado esquerdo, tá? Então, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela é um ícone, né? E esse ícone, o que é um ícone para nós dentro da igreja? Ícone não é apenas um quadro, tá? Não é uma coisa, não é uma obra de arte para a gente ser admirada. Ela é objeto de culto. Então, quando nós virmos uma imagem, né, um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela deve ser objeto de devoção, de culto, né? Porque ela tem que trazer algum significado para nós. Quando nos falaram assim, vamos falar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós adquirimos o quadro, o ícone, e colocamos na nossa sala. E ali nós contemplamos ele diariamente, para ver o que é que Nossa Senhora queria nos dizer, para que a gente pudesse estar falando para vocês hoje. E a história do ícone, ela é muito significativa, né? Porque o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, diz a história, que ele é uma réplica daquilo que São Lucas pintou lá no século I. Então, é uma coisa muito antiga dentro da nossa igreja. E no final lá do século XV, um negociante italiano roubou esse quadro, né, essa réplica. E ele diz lá as histórias que ele escapou milagrosamente de uma tormenta em alto mar, né? Só que ele adoeceu e morreu, né? E antes dele morrer, ele revelou um segredo a um amigo e pediu que esse quadro fosse devolvido à igreja, da onde ele havia roubado, né? E o amigo, por causa de uma esposa, não quis desfazer desse quadro, né, desse ícone, porque ele queria guardá-lo, mas tendo morrido sem cumprir a promessa, porque a mulher quis ficar com o quadro lá dentro da sala. Então, conta que a Santíssima Virgem apareceu uma menina de 6 anos, filha dessa família, e mandou dizer à mãe e à avó que o quadro deveria ser colocado numa igreja de São Mateus, entre as basílicas de Santa Marta e São João de Latrão, né? E a mãe obedeceu, e esse quadro foi levado para lá em 1499, mais ou menos, né? E ele foi venerado por uns 300 anos, né? E a guerra atingiu Roma, aonde estava esse quadro, né? E nesse convento, né, que estava lá sob os cuidados dos padres agostinianos, esse quadro ele foi posto numa capela interna, depois dessa guerra, né, que atingiu, onde ele permaneceu praticamente desconhecido, a não ser por um irmão agostiniano, né, o Agostinho Orsetti, né, que diz a história, né? E os anos corriam, parecia que ninguém, né, que ia cair no esquecimento esse ícone, até que um jovem coroinha, né, chamado de Michele, né, um nome Michele, né, na verdade, Marque, visitando a igreja de Santa Maria, tornou-se amigo desse padre agostiniano e contou para ele que esse quadro tinha uma importância muito grande. E esse irmão agostiniano morreu, né? Ele querendo que essa devoção fosse propagada, mas ele não viu o desejo desse quadro, né, da Virgem do Perpétuo Socorro fosse exposto a uma veneração pública, né? Só que lá em 1855, já bem mais recente, os missionários redentoristas adquiriram esse lugar onde esses agostinianos tinham esse convento, né?
E esse lugar estava em ruínas, estava acabado, né? Estava bem destruído, né? Sem perceber que eles tinham adquirido um terreno que muitos anos tinha sido escolhido pela Virgem, para que ali fosse construído o santuário de Santa Maria Maior e São João de Latrão. Então, daí começaram a construção de uma igreja em honra ao Santíssimo Redentor, dedicada a Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação dos Redentoristas. Em dezembro, de 1855, um grupo de jovens começava um noviciado nessa casa, e dentre eles apareceu aquele jovem coroinha, o Michele Marchi. E esse Michele começou a contar para os irmãos redentoristas a história, dessa nova propriedade. E, nessa ocasião, a comunidade redentorista começou a se interessar. E esse padre, esse coroinha, que depois começou a caminhada no convento, depois tornou-se padre, ele dizia assim, ele disse assim: veja bem, meu filho, você sabe daquela imagem da Virgem que está lá em cima da capela, nunca se esqueça dela, entendeu? Então, desde a infância, esse jovem, ele começou a conhecer, toda a história da Virgem, desse ícone. E, desde então, ele entrou nessa congregação dos padres redentoristas, e ele disse que, narrando numa oportunidade, que esse quadro ele ficava lá sem enfeite, sem uma luz, sem uma lâmpada, muitas vezes esquecido, até empoeirado. Então, esse padre, falando muito aos redentoristas, despertou interesse, e a congregação escreveu ao Papa Pio IX, na época, e pediu a licença para cuidar desse ícone. Só que o Papa concedeu essa licença, dizendo: fazei-a conhecida no mundo inteiro. Tanto que a gente vê tantas novenas perpétuas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é garantida aos missionários redentoristas. Então, todo ícone ele tem uma mensagem, e essa mensagem que o quadro nos diz o seguinte: os arcanjos mostram ao menino Jesus os instrumentos de sua paixão. Assustado, ele corre para os braços da mãe e, por causa do movimento brusco, desamarra a sandália. Maria o acolhe com ternura e lhe transmite segurança. O olhar de Nossa Senhora não se dirige ao menino, mas a nós. Porém, sua mão direita nos aponta a Jesus, o perpétuo socorro. As mãos de Jesus estão nas mãos de Maria, gesto de confiança do filho que se apoia na mão. Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho os símbolos que estão nesse quadro e o que eles representam. A abreviatura do nome da Mãe de Deus. As letras em grego, acima da sua cabeça, a proclamam Mãe de Deus. São Miguel Arcanjo. São Miguel apresenta a lança, a vara com a esponja e o cálice da amargura. São Gabriel Arcanjo. São Gabriel segura a cruz e os cravos, instrumentos da morte de Jesus. Jesus Cristo. As letras IC, XC indicam o nome de Jesus Cristo em grego. A estrela no véu de Maria é a estrela guia, que nos conduz, como conduziu os reis magos ao encontro com Jesus, que nos guia do mar da vida até o porto da salvação. Olhos de Maria, os grandes olhos de Maria, voltados sempre para nós, a fim de acolher-nos e ver todas as nossas necessidades. A boca de Maria guarda o silêncio. Ela que falava pouco, mas comunica muito a partir do seu olhar sereno, guarda tudo em seu coração. Túnica vermelha. A túnica vermelha distinguia as virgens do tempo de Nossa Senhora, sinal de pureza, mas também da força da fé. O centro do ícone, Maria, ao mesmo tempo que nos acolhe com o seu olhar, com a sua mão aberta, nos indica Jesus Cristo como nosso Redentor, nosso perpétuo socorro. A mão direita de Maria. As mãos de Jesus,
apoiada nas mãos de Maria, significa confiança total e que por ela nos vêm todas as graças. A mão esquerda de Maria. A mão esquerda de Maria sustenta Jesus, a mão que apoia, acolhe e protege aqueles que nos sustos da vida correm para os braços da mãe. Manto azul. Manto azul, referência das mães daquela época. Maria é a Virgem Mãe de Deus. A sandália desatada, símbolo talvez de um pecador preso ainda a Jesus por um fio, o último, a devoção a Nossa Senhora. Nos desesperos da vida, assustados pelas dificuldades e medos, corremos o risco de perder-nos, mas resta ainda um fio que nos une à salvação. É muito importante, né, que nós, falando um pouquinho de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que a gente entenda um pouquinho da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e dizer que aqui no Paraná, nós entramos em contato com os redentoristas, existe um santuário em Curitiba, onde há 18 novenas nas quartas-feiras, onde passam 45 mil pessoas. Que a gente possa, contemplando o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a gente entender as virtudes de Maria, que são a paciência, a oração, a obediência, o amor materno, a sua mortificação, a sua doçura e a sua fé viva. Santo Tomás de Aquino diz, eu daria toda a minha ciência teológica pelo valor de uma única Ave Maria. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas, disse que as orações dos santos são orações de servos, mas as de Maria são orações de mãe. Então, que nós possamos pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, confiar a ela os nossos pedidos, que ela possa levar junto a Cristo. Eu convido a todos que nós possamos fazer a oração mais famosa que nós temos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que foi escrita por nosso São João Paulo II. Virgem do Perpétuo Socorro, Santa Mãe do Redentor, socorrei o vosso povo que almeja ressurgir. Dai a todos a alegria de caminhar na consciente e ativa solidariedade com os mais pobres, anunciando de modo novo e corajoso o Evangelho de vosso Filho, fundamento e ápice de toda a convivência humana, que aspira a uma paz verdadeira, justa e duradoura. Como o menino Jesus, que admiramos neste venerável ícone, também nós queremos apertar a vossa mão. A vós nos faltam nem o poder, nem a bondade para nos socorrer em todas as necessidades e em cada pedido. Agora é a vossa hora. Vinde, pois, em nosso auxílio e sede para todos refúgio e esperança. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.